O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje você vai conferir outros destaques da última sessão do mês de outubro do Conselho Nacional de Justiça. Entre eles, a determinação para que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina anule o concurso para a abertura de cartório de notas e de registro. O tribunal prorrogou por 2 vezes o prazo de entrega de documentos, o que beneficiaria indevidamente alguns candidatos. Vamos saber quais os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E ainda uma entrevista com o conselheiro Gilberto Valente. Nós vamos conversar sobre a ouvidoria do CNJ. Tudo isso a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa esta edição mostrando um pouco mais de como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. O plenário do Conselho Nacional de Justiça analisou durante a sessão o edital do concurso para cartórios do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O relator do processo, o conselheiro Emanuel Campelo, explicou que o prazo exigido era de 15 dias, mas a comissão do concurso teria adiado 2 vezes a data estabelecida. Por isso, ele decidiu anular o concurso, por entender que houve favorecimento de alguns candidatos. O tribunal, ainda que chame de prorrogação, essa segunda prorrogação, na verdade, não foi, ao meu juízo, uma prorrogação, foi, na verdade, uma nova convocação. E o que é mais grave, de forma nominal aos candidatos, que aí eu acho que fulminou completamente o princípio da impessoalidade. Em seguida, o conselheiro Fabiano Silveira acompanhou o relator com o mesmo entendimento. Não houve uma justificativa razoável para esse ato, repito, inusitado, que inclusive surpreendeu a todos os candidatos, ou a boa parte deles. Portanto, eu me sinto seguro em acompanhar o eminente relator. Os outros conselheiros também seguiram Emanuel Campelo e a decisão de anular o concurso foi por unanimidade. Os conselheiros decidiram também manter a divisão das varas trabalhistas no município de São Paulo. A relatora, a conselheira Ana Maria Amarante, apresentou ao plenário o procedimento de controle administrativo que envolve o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. De acordo com a relatora, a unidade tem autonomia para escolher os locais de instalação de novas varas. O próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho vem confirmando a possibilidade de alteração da jurisdição das varas do trabalho pelos próprios tribunais. Trago a colação aqui copiosos precedentes nesse sentido. A Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo e a Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado contestaram o entendimento da relatora. A Advocacia de São Paulo não é contra a descentralização, muito ao contrário, ela é a favor. O que ela não aceita é que não sejam observadas as regras mínimas para isso. E, além disso, que seja desconstruída a base da lógica da justiça trabalhista em São Paulo. Mas a conselheira Ana Maria Amarante não acolheu os argumentos e disse que a divisão das varas é para atender a população de forma adequada e eficiente. A possibilidade dos tribunais alterarem por ato próprio a jurisdição das varas do trabalho teve por fim a agilização da prestação jurisdicional trabalhista, ou seja, primou pela eficiência do serviço público a atenção ao cidadão e à realidade local. Há, portanto, permissivo legal e constitucional para que os tribunais regionais do trabalho possam, por ato normativo próprio, adequar a jurisdição das varas do trabalho à realidade de cada região. Todos os conselheiros e o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa, acompanharam o voto da relatora. Também eu acompanho a relatora e proclamo o resultado julgado improcedente. Improcedente. Decisão unânime. Foram julgados também 3 procedimentos de controle administrativo. O CNJ decidiu anular os atos do Tribunal de Justiça do Ceará, que transferiu juízes de cidades. O representante do Tribunal de Justiça alegou que faltam magistrados do interior do estado. O estado do Ceará tinha 120 vagas de juízes, a maioria das quais no interior do estado. Isso fez com que o Ceará padecesse de um imenso vazio no interior. Eu havia pedido ao pessoal de apoio que distribuísse com os senhores alguns mapas que permitiriam evidenciar isso. O primeiro desses mapas, e eu não sei se chegaram a ser distribuídos, é absolutamente hemorrágico e demonstra como
o Estado do Ceará padece da carência de juízes. As comarcas pintadas em vermelho, todas elas estavam, então, desprovidas de juiz. A conselheira Maria Cristina Peduzzi defendeu o direito de escolha dos juízes. No momento posterior, a atual administração assegurou àqueles aprovados no concurso posterior de 2011 que escolhessem as suas votações entre as comarcas vagas, dentre aquelas oferecidas pelo Tribunal de Justiça do Ceará, de acordo com a ordem de classificação. Então, vejam, como que aquele que foi de um concurso anterior não pode fazer valer a sua opção se esse mesmo direito de opção foi assegurado aos aprovados no concurso posterior. Guilherme Calmon acompanhou a relatora e questionou os critérios adotados. O próprio tribunal, obviamente dentro da sua autonomia e independência, tem condições de estabelecer, obviamente a partir até mesmo, se for o caso de modificação legislativa, que o juiz que ingressa na carreira, o candidato que ingressa na carreira como juiz substituto, possa ser lotado ou ocupar um cargo de substituto da circunscrição judiciária e não da comarca propriamente. Isso ocorre em vários estados, como o estado de São Paulo, entre outros, o estado do Rio de Janeiro, entre outros, e, portanto, esse argumento de que estaria se prestigiando o interesse individual em detrimento do interesse público e interesse coletivo não tem como preponderar, pelo menos na hipótese. O conselheiro Rubens Curado ainda fez uma sugestão ao Tribunal de Justiça do Ceará. Parece que a quantidade de comarcas do estado do Ceará deve ser em torno de 150? São 184. Todos os municípios são sede de comarca. Pois é, me parece inviável qualquer tribunal manter um mínimo de gestão dos juízes, inclusive diante da carência crônica de magistrados, com esse excesso de comarcas diante da possibilidade. Também eu voto com a relatora. Julgado procedente, decisão unânime. E na próxima semana você vai acompanhar outras decisões da sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça. E veja agora as notícias de destaque do CNJ. O primeiro censo nacional do Poder Judiciário, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, teve a adesão de quase 61% dos servidores da Justiça. Ao todo, mais de 176 mil funcionários responderam à pesquisa. Em termos absolutos, os servidores da Justiça Estadual foram os que mais participaram do censo. O questionário pretende descobrir o grau de envolvimento dos servidores com as atividades até o nível de satisfação com as funções e o local de trabalho. O resultado da pesquisa deve ser divulgado em fevereiro. Os 3 aviões da massa falida da Transbrasil, que estão parados no Aeroporto Internacional de Brasília sem condições de uso, foram arrematados por R$ 373 mil. Os compradores vão também pagar as despesas de desmanche ou remoção. O leilão foi determinado no processo de falência da companhia aérea e faz parte do programa Espaço Livre Aeroportos, coordenado pela Corregedoria Nacional de Justiça. A meta é retirar 50 aviões que não têm mais condições de uso dos pátios dos aeroportos do país até o fim deste ano. 17 que pertenciam à VASP já foram leiloados. A conselheira Ana Maria Duarte Amarante Brito é a nova presidente do Fórum Nacional dos Precatórios. A escolha foi feita pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça durante a última sessão ordinária. O conselheiro Guilherme Calmon assume a vice-presidência do FONAPREC. O fórum foi criado pelo CNJ com o objetivo de contribuir para a uniformização e o aperfeiçoamento da gestão de precatórios nos tribunais brasileiros. Quer saber dos principais assuntos e como acompanhar o CNJ nas redes sociais? Veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é a conciliação. Por meio dela, as pessoas envolvidas em um processo judicial chegam a um acordo e evitam que a discussão continue tramitando no judiciário. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Twitter, você também sabe mais sobre a conciliação e a Semana Nacional da Conciliação, que será realizada este ano de 2 a 6 de dezembro. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse
www.twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ também está no YouTube. Acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ está na rede. E chegou a hora de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. No dia 5 de novembro, será realizada a sessão de número 178 do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ se reúne no plenário do Conselho na sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Estão abertas as inscrições para o 2º Encontro Nacional de Execução Penal. Será nos dias 7 e 8 de novembro, em Curitiba, no Paraná. As vagas serão limitadas e as inscrições podem ser feitas através do portal do CNJ. O endereço é o www.cnj.jus.br. Entre os dias 4 e 6 de novembro, o Conselho Nacional de Justiça realiza em Alagoas o mutirão carcerário. O objetivo é verificar a situação processual dos presos e desafogar o sistema prisional do Estado. Nos dias 18 e 19 de novembro, vai ser realizado o 7º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O evento será no Centro de Convenções de Belém, no Pará. As inscrições estão abertas até o dia 8 de novembro. Informações no e-mail cerimonialcnj@cnj.jus.br. De 2 a 6 de dezembro, será realizada em todo o país a Semana Nacional da Conciliação. O objetivo é reduzir o número de tramitação no judiciário. Empresas e cidadãos que querem colocar os processos na tentativa de acordo devem procurar os tribunais para fazer inscrição e ficar atentos aos prazos de cada estado. O 7º Congresso Ibero-Americano sobre Cooperação Judicial está marcado para os dias 26 e 28 de novembro, em Buenos Aires, na Argentina. Outras informações no e-mail do Congresso, redlage@lirium.com.br ou no telefone 31 3342 3888. E nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto e converso com o conselheiro Gilberto Valente. Ele é o novo ouvidor do Conselho Nacional de Justiça. O órgão recebe denúncias, sugestões, reclamações que envolvem o judiciário. Até já! E o CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. O programa de hoje recebe o conselheiro Gilberto Valente. Ele é o novo ouvidor do Conselho Nacional de Justiça. Conselheiro, obrigado pela presença aqui no CNJ em Ação, por aceitar o convite também para participar do programa de hoje. Eu gostaria já justamente que o senhor falasse do papel, da importância da ouvidoria do CNJ. Eu que agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui e dizer que entendo que a ouvidoria é o principal canal de comunicação entre a sociedade e o Poder Judiciário brasileiro, não só com o Conselho Nacional, mas também com o Judiciário Nacional. Agora, normalmente a ouvidoria a gente fica sempre imaginando, bom, vai vir a reclamação, vai vir denúncia, agora não é só esse o papel, né? O funcionamento da ouvidoria não é só para isso. O papel da ouvidoria é mais abrangente do que só ser o órgão de receber denúncias, reclamações da atuação do Poder Judiciário. Mas também é o canal, como eu disse, de receber propostas, sugestões de aprimoramento da máquina judiciária, do melhor funcionamento do Poder Judiciário. Mas, sem dúvida nenhuma, que é o principal canal, além da própria corregedoria, de receber informações a respeito de desvios de condutas no aspecto disciplinar dos magistrados. A partir de receber essa denúncia, como é que ela é tratada? Olha, nós temos, dentro do universo das reclamações que tem chegado, e neste último ano um número relativamente grande, ela diz respeito principalmente sobre a morosidade do Poder Judiciário. Diante até dessas informações, hoje nós temos aqui implantado um programa que é a comissão que está trabalhando num programa de priorização da primeira instância. Como o cidadão faz para acionar a ouvidoria? O encaminhamento dessas reclamações e de sugestões pelo site, no
no link da ouvidoria e especialmente também por telefone. O CNJ recebe também por telefone reclamações, identifica essas pessoas e abre um procedimento. Muitas vezes, procedimentos a serem instaurados no âmbito do próprio Conselho, outras vezes através de encaminhamento da ouvidoria para os tribunais de justiça, para as próprias ouvidorias ou para as corregedorias locais dos tribunais regionais, os tribunais de justiça e os tribunais superiores também podem receber as comunicações das ouvidorias que são canalizadas pela ouvidoria. Conselheiro, no ano passado, a ouvidoria do CNJ recebeu quase 22 mil manifestações. E aí, como nós já dissemos aqui, não necessariamente são só reclamações ou denúncias, tem até mesmo elogios, enfim, uma série de assuntos a serem tratados ou direcionados para a ouvidoria. Agora, nos casos específicos, por exemplo, de reclamações ou denúncias, é mantido o sigilo da pessoa que faz essa denúncia ou essa reclamação? Pois é, isso é uma das principal preocupação que nós temos hoje e estamos fazendo um estudo sobre o aspecto de uma proibição que tem, não só no regimento do próprio Conselho Nacional de Justiça, regimentos também nos tribunais locais que prevê essa proibição de forma semelhante, quanto ao anonimato. E na própria Resolução 103 do Conselho Nacional de Justiça, prevendo um bloqueio dessa comunicação em decorrência de denúncias formuladas anonimamente. Isso é preocupação porque nós temos normas legais prevendo que os órgãos da administração devem aprimorar mecanismos de proteção daqueles que trazem informação de fatos graves envolvendo aspectos disciplinares, envolvendo aspectos de corrupção e também, muitas vezes, aspectos relacionados à prática até de ilícitos criminais. Nós temos hoje uma convenção que já foi transposta para o Brasil. O Brasil é signatário da Convenção de Mérida, que é a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Corrupção, em que no artigo 13 prevê com clareza, mas com absoluta clareza, que os Estados signatários empreenderão esforços no sentido de incentivar e criar mecanismos de proteção àquele que traz denúncias relacionadas a fatos ilícitos, principalmente crimes de corrupção e crimes contra a administração pública. O CNJ, inclusive, tem projeto no aspecto do combate à corrupção. Sim. Então, nós não vemos razoável nós criarmos essa barreira de comunicação, desde que essas informações venham de forma consistente, com elementos indiciários mínimos, para que ela seja instruída, que ela seja processada e encaminhada para as medidas cabíveis, seja no âmbito do próprio Conselho ou no âmbito dos tribunais e das corregedorias. Nós vamos levar em breve essa discussão ao plenário com o propósito de fazer pequenos ajustes relacionados a isso e permitir que essas informações, que esse canal de comunicação da sociedade seja bem azeitado. E eu digo isso porque em vários segmentos da administração pública, inclusive na repressão do crime, no combate à violência doméstica, no combate a crimes contra a mulher, você tem canais próprios do Ministério da Justiça, da Polícia Federal e das polícias civis, através do Disque Denúncia e que recebe denúncias anônimas. Quais os passos agora da ouvidoria? Nós pretendemos, em breve, já apresentar propostas de alteração à resolução, no sentido de permitir que, de acordo com cada caso, seja analisado a plausibilidade das informações, da credibilidade daquelas informações, para adotarmos procedimentos à apuração dos fatos, levar essa discussão para fins de alteração da nossa resolução 103. Hoje, nós estamos em processo de revisão do próprio regimento do Conselho Nacional de Justiça. Eu participo da comissão e tenho a intenção também de levar essa discussão na comissão para que, assim, seja previsto a instrução, não só no âmbito da ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça, mas no âmbito de todas as ouvidorias do Poder Judiciário, dando exemplo, inclusive, para os outros órgãos da administração aprimorar esse mecanismo.
E mais, no âmbito da corregedorias, as corregedorias também não podem considerar informações concretas, informações consistentes, muitas vezes até vindo com elementos probatórios de documentos, provas materiais da prática de ilícito, e simplesmente porque aquele cidadão ficou receoso de ser identificado, ele opta por fazer de forma anônima. Então, nós não podemos desconsiderar esses fatos. Bem, conselheiro Gilberto Valente, muito obrigado pelos esclarecimentos. E agora nós vamos acompanhar outra notícia de destaque do CNJ. Melhorar a comunicação e a tramitação de processos entre o Brasil e outros países é uma das questões abordadas no seminário Jurisdição Brasileira e Cooperação Internacional. A meta é afinar essa cooperação nos casos que exigem a aplicação da Convenção de Haia, criada em 25 de outubro de 1980. O Conselho Nacional de Justiça vem contribuindo nesse sentido. O Conselho Nacional de Justiça é o promotor desse encontro que está acontecendo hoje em Brasília, que envolve notadamente os juízes federais, que são os que são chamados muitas vezes na sua jurisdição a decidir sobre as questões ligadas à devolução, por exemplo, de criança que veio ao Brasil com uma mãe que retorna, é um caso comum que acontece, e de modo que esse é um tema que afeta a eficiência da justiça brasileira, e a rede nacional ela vai levar isso também aos juízes estaduais que têm a competência material sobre os problemas relacionados com questões de família. Então há uma interligação, há um interesse total, e esse é um tema de grande importância porque é um tema que envolve direitos fundamentais e direitos de crianças. A Convenção de Haia é um tratado internacional para assegurar o retorno de crianças retiradas de seus países de forma ilegal. Ela não trata do direito de guarda. Para melhor viabilizar a aplicação dessa convenção, existe a Rede Internacional dos Juízes de Haia, que conta hoje com 82 juízes de mais de 60 países. 2 desses magistrados são brasileiros. São juízes de ligação que acompanham de perto os processos de sequestro internacional de crianças. Segundo o juiz federal da Terceira Região, Fernando Moreira Gonçalves, hoje no Brasil há cerca de 100 crianças estrangeiras que precisam ser devolvidas aos países de origem. E no exterior, aproximadamente 100 crianças brasileiras foram levadas irregularmente e, por isso, têm de retornar ao país. A Convenção de Haia está completando 33 anos de criação. E, segundo o juiz federal da Terceira Região, mesmo com 3 décadas de existência, esse tratado internacional ainda é pouco conhecido pelos juízes brasileiros. A questão que me parece extremamente relevante é a capacitação e o conhecimento pelos juízes brasileiros do texto da Convenção, ou seja, do conhecimento das normas internacionais aplicáveis ao caso, porque como é uma legislação com a qual nós não trabalhamos no dia a dia, e esses casos, felizmente, não são em grande número, nem sempre o juiz que recebe um pedido desses de busca e apreensão de um menor trazido ilicitamente ao Brasil, nem sempre o juiz está habituado com a aplicação dessa legislação. E a Convenção de Haia, de 1980, que regulamenta essa questão, ela procura estabelecer um procedimento extremamente rápido e ágil, que, se aplicado, como o texto da Convenção diz, a criança deve ser restituída ao seu país de origem no prazo máximo de 6 semanas. Para fortalecer a cooperação internacional da jurisdição brasileira, está em processo de criação a Rede Nacional de Juízes de Haia. A iniciativa que vai na linha do enorme desenvolvimento que o Brasil está tendo no campo de acompanhamento desses problemas que são muito dolorosos, muito graves, de sequestro internacional de crianças e problemas decorrentes de relações familiares que muitas vezes têm desenlaces que afetam profundamente as crianças. E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!